Gratidão é a chave da prosperidade. Eu sei que isso pode parecer até um pouco clichê, mas é exatamente assim que funciona. Quanto mais eu agradeço, mais eu recebo motivos do universo para agradecer. Quanto mais eu reclamo, mais eu recebo motivos para reclamar. A palavra reclamar, começa com re de repetir e clamar, que clamar é insistir naquilo. Clamar é pedir aquilo de novo. Então, reclamar é eu querer mais daquilo que eu estou reclamando. O universo entende que eu quero que aquilo aconteça de novo. É de repetir e clamar, de pedir mais daquilo. Então, reclamar, o universo vai entender que eu estou querendo que aquilo aconteça de novo. E o pior é que quando a gente reclama, a gente libera dopamina e dá uma sensação de prazer, momentâneo. E a gente fica presa ali naquela situação. É meio que como se fosse um vício. Só que na vida real isso vai me paralisar, isso vai me bloquear, né? Ter esse prazer momentâneo, mas dá esse bloqueio na vida. Então, se você quiser sair desse ciclo de reclamação e quiser acessar o poder da gratidão, você está no lugar certo, porque hoje nós vamos fazer rodadas de EFT para reprogramar a mente e focar em trabalhar na gratidão. Eu agradeço imensamente a presença de vocês, Josiane, Viviane, Yolanda, Manu. Muito bom vocês estarem aqui comigo hoje. Esse encontro eu faço todos os domingos às 19 horas. Eu trago informações que expandem a consciência, rodadas de EFT, para que a gente expanda a cura, para que a gente expanda a nossa consciência e cure a nossa alma. A Silvia também está chegando aqui agora. Então, espero que todas sejam muito bem-vindas. É uma alegria, é um prazer estar aqui com vocês. Quem não conhece a EFT, eu vou explicar daqui a pouco como é que funciona, como é que a gente vai funcionar, mas me diz aí como é que vocês estão se sentindo, como é que vocês chegam aqui hoje, quem já conhece a EFT, quem não conhece, me diz aí como é que estão nesse domingão à noite. Gente, coisa mais linda, domingo à noite, a gente aqui nesse processo de cura. Isso já fala muito sobre cada uma de vocês, sabe? O fato de estar aqui já nesse lugar, se podia estar fazendo milhões de outras coisas, mas está aqui numa live procurando a cura, procurando sair desse vício da reclamação para entrar numa energia da gratidão que nos conecta à prosperidade, que nos conecta ao sucesso. Isso é muito legal. Parabéns a todas vocês que estão aqui hoje. Então, o que eu vou fazer aqui hoje? Eu conheço a EFT, faz parte da minha vida. Que coisa linda, Viviane. Muito legal, da minha vida também. Eu pratico a EFT de manhã como um processo de meditação e isso é muito bacana, assim, traz muita clareza para a vida, sabe? Feliz e grata a você, Raquel, que bom, Manu, obrigada, eu que estou feliz e grata com você aqui também. Esse encontro é nosso, esse momento é nosso. Parabéns a todas vocês que estão aqui buscando essa cura. Então vamos lá. Para quem não conhece a EFT, ela é uma técnica de limpeza emocional. Ela trabalha com os mesmos pontos dos meridianos da acupuntura, só que em vez de agulhas, a gente usa os toques para estimular os pontos no lugar das agulhas. A Manu está dizendo que também conhece a EFT, é maravilhosa. A EFT é maravilhosa mesmo. Eu sempre falo, né? A espiritualidade tem mandado para a gente muitas ferramentas de cura. A gente tem muitas opções. Tem a constelação familiar, tem a EFT, tem toda essa clareza da consciência que a gente está tendo agora. Eu vejo a EFT como um presente da espiritualidade para a gente curar as dores da nossa alma e viver com mais liberdade, com mais leveza, com mais alegria, tá? Então, olha só, quem não conhece a técnica, depois vai acompanhando, a gente vai fazendo, é mais fácil
experimentando do que eu explicar. Fica mais fácil de entender, tá? Mas a primeira coisa que eu quero dizer hoje é que a gratidão é um sentimento. E sentimento e emoção são coisas diferentes. A emoção, ela é uma reação instintiva de uma situação, algo que me aciona a raiva, o medo, a alegria, a inveja, o nojo. As emoções, elas são universais e elas envolvem mudanças fisiológicas, às vezes da taquicardia, alteração, tensão muscular, a expressão facial muda, né? Então ela é uma resposta rápida a um instinto de alguma coisa que acontece. Ela está ligada ao nosso sistema nervoso, aos estímulos. E elas são processadas no sistema límbico, que é o conjunto da estrutura do nosso cérebro que regula as emoções, a memória, o comportamento, a motivação e também o olfato. É o principal centro de processamento dos odores. É muito comum, às vezes, a gente falar assim, nossa, esse cheiro me lembra tal coisa, ou esse cheiro me lembra alguém, ou esse cheiro tem cara de vó, esse cheiro tem cheiro de casa de vó, né? Porque está nesse sistema límbico. Então, todos esses estímulos automáticos, eles estão processados nesse sistema. E o sentimento, ele é algo que eu cultivo. Ele é mais complexo e mais duradouro. Ele é uma interpretação das emoções. E isso vai variar de acordo com as minhas experiências e as minhas vivências, de acordo com a memória de cada um. Vamos supor que eu e a Manuela, a gente passa por uma mesma situação, uma situação que deixa a gente com muito medo, e na hora a gente tem esse ímpeto do medo, né? Esse impacto. Mas, de repente, para a Manuela, o medo não traz nada, porque ela não tem associa nenhuma coisa ruim a esse susto. Mas eu, que sofri muita violência na infância, posso, além do susto, do medo, acessar uma crise de ansiedade. Então, a emoção, ela é esse impulso, mas o sentimento é aquilo, é como eu lido a partir das minhas experiências com esse impulso, tá? Então, os sentimentos, eles vão estar numa área do cérebro que se chama o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que define as funções cognitivas, onde a gente toma as decisões, onde a gente raciocina, é todo o nosso centro de comando da nossa personalidade e das nossas funções executivas. Por isso que quando a gente fala que 95% das nossas decisões são tomadas de forma inconsciente, elas são baseadas nessas emoções. Ela está no mesmo lugar, na mesma região do cérebro, as decisões são tomadas com informações da mesma região do cérebro que a gente armazena os sentimentos, tá? Outra coisa que eu quero falar também, eu estou explicando isso porque mais para frente a gente vai conseguir fazer alguns links por conta disso que eu estou falando, tá? Então, a gratidão é um sentimento. Sentimento é diferente de emoção. O sentimento eu cultivo, eu posso escolher cultivar o sentimento. E a gratidão também, ela, da mesma forma que a gente produz os hormônios do estresse, o cortisol, quando a gente está sob muita pressão, vai fazer uma prova, ou quando a gente está no trânsito, no trabalho, a gente produz no nosso corpo cortisol, que é o hormônio do estresse. Da mesma forma que a gente produz o cortisol, a gente pode produzir os hormônios do prazer, que é a endorfina, a dopamina, a serotonina e a ocitocina. É o hormônio que as mulheres produzem quando vão parir. E mulheres, quando estão junto com outras mulheres, elas produzem a ocitocina, que é o hormônio do prazer. Olha que bacana isso, olha que importante. Então, estar em conjunto com outras mulheres produz esse hormônio em mim, que é esse hormônio do amor e do prazer. Então, a gente cria esses hormônios no nosso corpo.
com atividade física, com uma música que levante o nosso astral, estando perto de pessoas que a gente ama, fazendo um encontro como esse que a gente está fazendo aqui agora, uma boa noite de sono, uma atitude altruísta, tudo isso a gente produz, a gente faz, com essas atividades a gente consegue produzir esses hormônios. Então a gente pode controlar como a gente se sente, isso é autocura, tá? A gente tem esse mecanismo de cura dentro da gente. A gente é autocurante, autolimpante, a gente é autocurante. A gente tem esse poder dentro de nós, ok? Gente, tudo bem por aqui? Tem alguma dúvida? Eu sei que esse é um tema que eu comecei falando, explicando algumas questões técnicas, que pode ser um pouquinho chata, mas se tiver alguma dúvida, alguma informação que queira colocar, coloca aqui no chat para mim, que aí eu repito, a gente esclarece, ok? Que aí a gente fica todo mundo na mesma página. E aí eu já aproveito para vocês curtirem, compartilharem, toca no coraçãozinho, faz comentários no chat, toca no aviãozinho, manda aí para as amigas, para quem vocês acham que vão gostar desse conteúdo. Quanto mais vocês curtem, quanto mais reações, mais o Instagram entende que isso é um conteúdo bacana, relevante, e aí ele vai entregar para mais pessoas, tá? E a gente multiplica as boas notícias pela rede. Eu estou aqui trazendo esse conteúdo de cura, de mudança, né? Que fala de prosperidade, e nessa energia de troca vocês me ajudam compartilhando essas informações na rede, ok? Espalhando as boas notícias, assim, a gente multiplica boas coisas pela rede. Então, sentimento é uma coisa que a gente cultiva. E a gratidão é um sentimento, e eu tenho o poder de criar esse hormônio de prazer e de alegria no meu corpo. Seja caminhando, fazendo algo que eu gosto, ouvindo música, lendo, eu posso produzir esse hormônio. Então, eu posso escolher sentir essas coisas, eu posso exercitar, é uma prática. Como a gente aprende a dirigir, como a gente aprende a fazer coisas que são repetitivas, é uma prática. Então, eu posso exercitar, praticar essas coisas, tá? E aí, só que a gente vive num ambiente que ele vibra tanto na escassez e na reclamação, que a gente às vezes está no automático e não percebe o que está acontecendo, e a gente é engolida por essa vibração geral, né? É muito ruim a gente estar num ambiente, tem uma pessoa que só reclama o dia inteiro, então trabalho, né? Tem gente que fica reclamando o dia todo. Isso suga a energia, isso consome a nossa energia, não só de quem está reclamando, mas de quem está ouvindo a reclamação. Eu vou dar um exemplo aqui, que é o exemplo do elevador. Imagina que tem um monte de gente no elevador e alguém solta um pum. Começa a feder. Ninguém sabe quem peidou, ninguém sabe quem soltou o pum. Só que o cheiro, ele vai invadir o elevador todo e vai afetar todo mundo. Quando o elevador para no andar e você vai para o andar acima, você pode escolher continuar no elevador sentindo o cheiro e reclamar. Às vezes tem pessoas que estão tão no automático que nem reclamam, ficam ali sofrendo com o fedor e não reclamam. Você pode descer e subir o resto dos andares que faltam pela escada, né? Então, o que você escolhe? Você escolhe continuar no elevador sentindo o fedor do pum, você fica lá calada, você fica lá reclamando, você desce e pega a escada para subir. O que vocês preferem fazer? A grande maioria vai preferir continuar no elevador, é o mais fácil, é o mais cômodo, é o que eu já sei fazer, é o que a maioria das pessoas fazem. Né? Então, pouquíssimas pessoas vão subir pela escada. Tem gente que vai ficar ali calado, reclamando, e vai ficar ali sentindo aquele fedor. Então, é sobre essas escolhas que a gente faz.
A Manu tá rindo, mas é verdade, Manu. Tem gente que fica ali sentindo fedor. Tá ruim aqui. Tipo assim, tô na merda, mas tá quentinho, sabe? Esse lugar aqui eu já conheço. Essa dor eu já conheço. Então é melhor eu ficar aqui, porque isso que eu tô sentindo é ruim, mas eu já conheço, já sei o que que é. E é isso que a maioria das pessoas fazem. Pouquíssimas pessoas estão dispostas a descer do elevador e subir o que falta pela escada, como pouquíssimas pessoas estão dispostas a vir no domingo à noite conversar e falar sobre essas dores da alma e sobre como curar essas feridas que a gente carrega. Então é bem por aí. Eu já tô desço pela escada. A Viviane tá falando. Eu desço e vou logo pela escada. É isso, Viviane, é isso. Parabéns. Mas saiba que é uma exceção as pessoas que fazem isso, como é uma exceção as pessoas que estão preocupadas em sair desse piloto automático, tá? Porque reclamar vicia. Então, toda vez que você reclama, seu cérebro libera a dopamina, o neurotransmissor do prazer, aí ele te recompensa pelo desabafo. Então, do ponto de vista neuroquímico, isso tem um preço muito alto, porque a sua mente vai ficar focada para ver as coisas ruins, para encontrar motivos para reclamar. E esse padrão de reclamação, ele é inconsciente, ele tem uma raiz muito profunda que começa lá quando a gente era bebê. Como é que a gente chamava a atenção da nossa mãe? Chorando, reclamando, resmungando. Quando a gente é um bebezinho que está lá no berço, a gente chora para chamar a atenção da mãe. É a forma que eu tenho de mostrar a minha indignação, de mostrar a minha insatisfação. Então, o bebê reclama para pedir algo, incomoda a mãe precisa descobrir o que é para suprir a necessidade do bebê. E quando a gente cresce fazendo a mesma coisa, reclamando, choramingando, chorando, esperando que alguém venha e nos dê a solução, esperando que alguém venha e atenda as nossas necessidades. A Viviane está dizendo, é gostoso reclamar, para mim agora já não é mais, mas era gostoso mesmo. É viciante. E eu entro nesse ciclo, né? Eu entro num looping de reclamação. Quanto mais eu reclamo, mais motivos eu vou ter para reclamar. E a gente tá lá, o bebê chora até conseguir o que quer, e a gente cresce aqui chorando, esperando que alguém nos dê alguma coisa. Então, a crença parte dessa ideia de que se eu reclamar bastante, eu vou ganhar algo melhor. Só que, como eu falei, o universo não entende isso. A palavra reclamar é de repetir, e clamar de pedir mais daquilo. Então, eu estou pedindo mais daquilo que eu estou clamando, e o universo vai me mandar mais daquilo que eu estou reclamando, porque essa é a informação que eu estou passando. Então, quanto mais eu reclamo, mais eu encontro motivos para reclamar. E a nossa mente fica focada nos motivos. Então, a gente só vai enxergar aquilo. Quando a gente se sente insatisfeito com o que tem ou com o que recebe, as consequências negativas elas vão ser muito claras. Porque a gente deixa de crescer, o desânimo vai tomar conta da nossa vida, a gente vai ficar estagnado. Então, esse estado de lamúria, de queixa, essa ingratidão, ela vai atrair mais situações negativas. E não apenas no campo material, tá? Pessoas, situações, sensações. Porque o cérebro entende que a gente está buscando mais daquilo. Então, quando você começa a reclamar, o seu cérebro entende que é importante para você aquelas situações. E ele aí você vai começar a encontrar defeito em tudo, vai encontrar situações que não foram a contento. Então, essa sensação de mal-estar, ela vai se expressar com a reclamação, tá? A gente toma água, ok? Então, o cérebro, ele treina para isso. Esse mesmo mecanismo acontece quando você quer comprar um carro. Eu quero um carro vermelho. Aí você começa a olhar na rua, só tem carro vermelho. Ou a mulher que quer engravidar. Ela vai olhar na rua, só tem mulher grávida. Casais que querem ter filhos, começa só a ver gente com criança.
Por quê? Porque esses são os assuntos importantes para mim. Esses são os assuntos que tá no meu foco. E o cérebro vai me mostrar exatamente aquilo. Então, tudo aquilo que eu dou importância, o meu cérebro vai filtrar essa realidade para mim e vai fazer eu ignorar qualquer outra coisa. Pode ter um monte de carro azul passando, eu só vou conseguir olhar os carros vermelhos, porque o meu foco tá ali, né? Então, tudo ao meu redor vai ser só... vai chamar a minha atenção aquilo que eu tô focado. Por isso que a gente diz que a prosperidade está onde o coração está, né? Quando o nosso coração tá vibrando, a gente vai focar nessas coisas que trazem essas boas coisas pra gente. Então, se você passa a reclamar, o cérebro entende que é importante para você. E você vai encontrar mais razões. Você vai começar a distorcer a realidade com pequenas coisas. Você foi no restaurante, o restaurante é lindo, aconteceu alguma coisa ruim, você vai focar no ruim. Você fez uma viagem que foi super legal, mas aí você está tão no vício da reclamação que você vai encontrar uma coisinha, pode ser bem pequena, para reclamar. E aí essa coisinha pequena de reclamar vai superar tudo aquilo que foi bacana. Então, é possível que aí você vai começar a se sentir mal. Você só vai dar foco naquilo que te faz mal. Quando eu perdi meu bebê, admirava todas as gestantes. Sim, Zilma, é uma compensação, né? Às vezes até um olhar de dor, um olhar de tristeza. E aí essa tristeza vai... talvez essa tristeza vá alimentar a alma. E aí você vai entrar nesse vício. Agora, perder bebês, é importante trabalhar essa dor, viu, Zilma? Não sei se você já fez alguma coisa, já fez algum processo de luto ou algum processo de ressignificar isso. Isso pode trazer algumas dores bem profundas, tá? Exatamente, era o meu foco. A gente só fica focado naquilo que tá doendo, naquilo que tá reclamando, naquilo que tá ruim. Eu sugiro que você faça algum trabalho para trabalhar essa perda, para trabalhar esse bebê. Eu lamento muito pela sua perda e eu sugiro que você faça alguma coisa, se você não fez ainda, para trabalhar e para limpar porque isso fica colado na nossa alma. Mesmo que a gente não saiba, isso acaba repercutindo em outros lugares. O que falou agora há pouco, é exatamente isso. O foco fica só naquilo ali, né? Então, se você quer solucionar esses problemas e encontrar caminhos para prosperar e para crescer, o fato de você reclamar, ele ativa esses hormônios do estresse, aí você fica menos criativo e isso afeta negativamente a prosperidade. Eu faço terapia, é muito bom, Zilma, fazer a terapia é excelente. Agora tem coisas que é preciso a gente ir um pouco além, tá? Não sei se na terapia você já trabalhou essa dor, essa perda, mas é sempre bom olhar para isso com muito carinho, ok? Parabéns aí por você estar fazendo terapia. Eu acho que terapia, todo mundo no mundo tem que fazer terapia. Então, se eu tô na reclamação, no estresse, no estresse, não tenho espaço para criatividade e eu não vou conseguir encontrar soluções para sair da reclamação, porque eu vou estar só encontrando reclamação. Então, o caminho neural, ele é que nem uma trilha. Sabe aquela trilha que tem no mato? Você passa por ali, já tá o caminho, né? Já tá o caminho formado ali dos pés. O mato já baixou, tá só o caminho da trilha. Então, é como se você passasse todo dia pelo mesmo lugar. Aí, se você tá nessa reclamação, que é esse caminho, você quer mudar a trilha, você quer mudar essas conexões neurais no seu cérebro, é um treino, que é como eu falei, né? É um processo. Você vai ter que criar uma nova trilha. Aí, tem que esperar aquela trilha lá, antiga, o mato vai crescer, vai subir a marca, até você fazer uma nova trilha nessa nova de cá. Então,
precisa de um treino, precisa de um processo, e se não tomar cuidado, a gente acaba voltando para a trilha antiga. Então, é estar atento, é estar vigilante ao que a gente está pensando e ao que a gente está sentindo. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, mas eu acho isso tão forçado. Pois é, pode ser forçado no começo, quando a gente ainda não está habituado a exercitar a gratidão, quando a gente ainda está na reclamação. Quando a gente pratica, vai deixar de ser forçado. É que nem dirigir, né? Quando eu estou aprendendo a dirigir, eu fico nervosa, assim, agora, né, agora não precisa mais passar a marcha, mas eu fico atenta, né? Se alguém fala, olhar. E quando eu tenho prática de dirigir, eu já faço isso automaticamente. Então, a gente precisa passar por esse treino para poder mudar, tá? E se você pratica a reclamação desde criança, mesmo de forma inconsciente, vai criando essas redes neurais e fica cada vez mais fácil de reclamar. Isso é em tudo, tá, gente? É nos relacionamentos. Percebe aí se tem alguém do seu lado que você reclama dessa pessoa o tempo todo. Às vezes é um marido, um companheiro, uma companheira. Você está ali criticando. Experimenta, em vez de criticar, fazer um elogio. Em vez de criticar uma coisa que você acha que é ruim, elogie uma coisa que você acha que é bacana. Porque você vai ver como você muda a frequência. Então, é mais fácil você chamar atenção, atrair pelos comportamentos positivos e a pessoa mudar do que você ficar na reclamação e apontando aquilo que é negativo, tá? E o mesmo acontece com a gente na relação com o universo. Quanto mais você se sente grata por aquilo que você recebe, a tendência é que você receba mais daquilo e isso se expanda. Então, quando você reclama da casa, do relacionamento, do emprego, do salário, seja lá do que for, a tendência é você ficar estagnado. Imagina que se você dá um presente para alguém, e aí essa pessoa agradece, fica super feliz, demonstra gratidão, demonstra a alegria dela. Você vai ter prazer em dar alguma coisa para ela de novo. Se você dá para alguém que faz desdenho, que não liga muito para aquilo que você deu, a sua tendência é você não querer mais presentear essa pessoa. E o universo vai fazer exatamente isso. Se você demonstra alegria por receber alguma coisa do universo, ele vai retribuir isso, trazendo mais coisas. Como qualquer outra pessoa, o universo vai ficar feliz de poder te dar alguma coisa quando você demonstra a gratidão. Então, você pode se sentir grato pelo que tem e, mesmo assim, continuar desejando mais coisas. Não é ruim, tá? Isso é normal a gente acontecer, a gente desejar uma coisa, conquistar, e aí querer conquistar outra coisa. Isso é uma ambição, isso não é ruim. Isso mostra que a gente está sonhando, que a gente está viva, que a gente está no processo ainda. Isso é bacana. Então, você pode, sentimento de gratidão por aquilo que você recebe, vai abrir caminhos para que você receba mais coisas, para que mais coisas cheguem na sua vida. Ok? Bora lá mudar essa chavinha, então. Tá tudo bem por aqui, gente? Concordam, não concordam? O que vocês acham? Isso tá fazendo sentido, não tá? Coloca aqui para mim o que vocês estão achando. O que é importante a gente saber? Que tudo aquilo que a gente exclui empobrece a gente. Então, a prosperidade, ela só vai chegar para um coração aberto, para um coração que está com um sentimento de gratidão. Eu trouxe aqui um livro que eu quero partilhar com vocês. Não sei se vocês já viram? As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Eu vou ler um trechinho que eu separei aqui, tá? Esse livro, ele vai falar dos aspectos do sucesso, que os bens materiais são parte dele. O sucesso ele é a jornada e não o destino. E que a gente tem que cultivar a semente da divindade em nosso interior. Aí eu vou ler aqui o trechinho, tá? Na realidade, somos uma divindade disfarçada. Somos embriões de deuses e deusas que, contidos em nosso ser, buscam plena materialização. O verdadeiro sucesso é, por isso, a experiência do milagre.
É a divindade se abrindo em nosso interior. É percebermos essa divindade em toda parte, em tudo o que experimentamos, no olhar de uma criança, na beleza de uma flor, no voo de um pássaro. Quando passarmos a experimentar a vida como expressão milagrosa de divindade, não de vez em quando, mas o tempo todo, saberemos o que significa verdadeiramente o sucesso. Isso que para mim, isso é a expressão do que é a gratidão. Esse profundo sentimento de gratidão quando eu olho para a vida com esse olhar, com esse prazer, enxergando essas coisas. Ok, babies? Vamos lá, então, reprogramar nossa mente para a gente conseguir enxergar mais motivos para agradecer e parar de reclamar. Lembrando que eu vou publicar a live lá, isso, adoro o coraçãozinho subindo, quero ver que tem gente aqui comigo. Vou colocar a live lá no feed do Instagram, então eu peço que vá lá depois, que curte, que comente, que compartilhe. Assim a gente equilibra essa energia, né, do dar e do receber. Eu trago aqui o conteúdo de cura e amor e vocês contribuem espalhando, ajudando a espalhar esse conteúdo. E quanto mais vocês curtem, mais o Instagram vai entender que o conteúdo é bom e vai entregar para outras pessoas. Quem estiver assistindo no YouTube, já se inscreve no canal, já curte também, e assim a gente multiplica boas informações. Isso, gente, é um trabalho de formiguinha, tá? Como a gente falou no começo, pouquíssimas pessoas vão sair do elevador para subir a pé, então é um trabalho de formiguinha. A cura influencia e afeta outras pessoas. Quanto mais pessoas praticarem a gratidão, mais o mundo se torna um lugar próspero, porque a sua mudança vai ajudar a mudar o mundo. Eu acredito muito nisso. A minha cura individual é parte da minha responsabilidade da cura do planeta. Então, assim, a prosperidade coletiva, ela é reflexo da prosperidade individual de cada um de nós. Então, quanto mais a gente se cura, mais a gente reverbera essa outra vibração e a gente está trabalhando aí para construir um mundo melhor, um mundo bom, um mundo que a gente acredita, né? Já falaram tanta coisa pra gente sobre escassez, sobre medo, agora tá na hora da gente virar esse jogo. Então, a minha cura, a minha gratidão vai ajudar a curar outras pessoas, vai influenciar na gratidão de outras pessoas, e a gente vai construir um mundo muito melhor. Eu acredito nisso. A Manuela está dizendo que está fazendo total sentido. A Zilma está dizendo que exercita a gratidão, com certeza. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então, pensa numa situação, uma situação que faz você ter vontade de reclamar. Alguma coisa que te incomoda, alguma coisa. Pensa nessa situação. Quando eu me curo, eu me torno um espelho na vida dos outros. Exatamente, Zilma, é isso que eu acredito. Que a minha cura vai refletir na cura das outras pessoas e a gente vai... É a mudança pelo exemplo, né? É aquilo que eu faço, como eu faço. A minha energia, ela vai contagiar outras pessoas. Exatamente isso. Tá? Então, pensa aí numa situação que te incomode, uma situação que faz você ter vontade de reclamar, uma situação que... ou alguma coisa que você lembre. Pensa nessa situação, veja se essa cena tá clara, se ela tá escura, se você consegue se ver reclamando. Às vezes tá lá no trabalho, reclamando, sei lá, do computador, reclamando da moça que não limpou direito, ou da colega que deixou o serviço lá inacabado. Veja qual é a imagem que faz você ter vontade de reclamar. Anota, vê o que você sente. Qual é o sentimento que vem quando você vê isso? Vem alguma coisa no corpo, no incômodo, alguma coisa. Se conseguir mensurar de 1 a 10, diga quanto é. Se quiser, coloca aqui no chat também, para a gente vendo como é que estão as sensações e para ver como é que elas vão se alterar ao longo das rodadas, tá? Para quem não conhece, para quem conhece, a gente vai começar aqui por esse ponto que eu chamo, que é o ponto que a gente chama de ponto do karatê. São toques leves, tá? São pequenos toques.
E a gente vai falar assim, ó. Mesmo que eu reclame muito, não sei qual é o nível de reclamação de vocês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu atraia para mim situações ruins com as minhas reclamações, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não consiga ser grata, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Tem gente que não consegue dizer eu me aceito e tá tudo bem. Se não conseguir falar isso, diz tá tudo bem comigo agora, tá? É normal. Aí a gente vai aqui pro topo da cabeça. Eu reclamo. Qualquer mão, tá, gente? Tanto faz o lado. Eu não consigo me controlar. Aqui na lateral, eu reclamo do governo. Eu reclamo do meu trabalho. Eu reclamo do meu casamento. Eu reclamo do ônibus. Dos meus relacionamentos. Eu reclamo dos meus pais. Eu reclamo de tudo. Eu coloco a culpa. Gente, aqui é na altura do sutiã, tá? Para as mulheres aqui, a axila com o bico do peito. Eu coloco a culpa das minhas frustrações no que está fora. Eu reclamo. É mais forte do que eu. É o meu hábito. Eu reclamo por reclamar. Isso me cansa. Isso me adoece. Isso tira a minha energia. Rouba a minha criatividade. Rouba a minha paz. Mas eu reclamo. Fico ansiosa. A reclamação faz eu ver a vida de forma ruim. A vida fica pesada. Mas eu não consigo parar de reclamar. Eu reclamo. Para um pouquinho, respira, vê como é que fica agora o corpo, como é que fica o que vocês estão sentindo. Como foi fazer essa rodada? O que vocês sentiram? Um pouco de dor de cabeça. É normal vir um pouco de dor de cabeça. Pode vir dor, já falei, né? Pode vir dor de cabeça, pode vir enjoo, pode vir sono, pode vir vontade de arrotar, de bocejar. É normal que aconteça. Pode também não acontecer nada. A tendência é, se você conseguir identificar aonde começou a dor de cabeça, quando eu estava falando o quê, talvez fique mais fácil de depois de poder trabalhar especificamente aonde começou, tá? A tendência é ela melhorar com as rodadas, ok? Sentimento de raiva, muito bom, e reconhecendo essas emoções. Vomitar também, se acontecer não se assustem, vomitar, fazer xixi, pode acontecer várias coisas, tá? Lembrando que quem quiser o resultado mais efetivo precisa de um acompanhamento individual, tá, gente? Essas rodadas que a gente faz aqui, elas são genéricas, elas são para o coletivo, né? Mas para curar as dores de forma mais profunda, precisa ser uma sessão individual, um trabalho bem específico comigo, que aí dá resultado. É como diz o Prem Baba, não é para a gente cortar o mal pela raiz, é para a gente curar a raiz, né? Então, se tem alguma coisa aí que não está conseguindo resolver, as rodadas que a gente faz aqui já ajudam bastante, trazem bastante alívio. Mas para uma resposta efetiva, o ideal é fazer um acompanhamento individual, uma coisa focada, onde eu vou estar 100% olhando para as suas questões e focada em você. E aí a gente vai conseguir trabalhar e fazer limpezas bem profundas, ok? Então vamos aqui, gente, vamos para mais uma rodada.
Vamos aqui, ó, no ponto do karatê. Mesmo que eu esteja acostumada a reclamar, eu me perdoo, me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não consiga ver os motivos para agradecer, eu me perdoo, me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu esteja focada nas coisas ruins, eu me perdoo, me amo e me aceito profunda e completamente. Vamos aqui para o topo da cabeça. Eu agora sei que a gratidão pode ser treinada. Então eu escolho agradecer. E agradeço por estar viva. Respirar já é o meu primeiro grande sucesso. Eu agradeço. A vida já é o meu sucesso. Agradeço a vida que recebi dos meus pais. Através dos meus pais eu vim para esse mundo. Sou grata pela minha origem, mesmo que tenha havido conflitos com eles. Eu agradeço. Sou grata pelo simples fato deles terem sido o instrumento que me trouxe para essa jornada, que permitiu a minha vida se manifestasse aqui nesse mundo, nesse momento. Sou grata aos meus avós e a todos os meus ancestrais. Honro e aceito as suas histórias e seus destinos. Graças a eles, eu cheguei até aqui. Eu sou o resultado de todos eles. Eles vivem em mim. Eu agradeço. Eu libero e dissolvo qualquer programação de sofrimento, escassez, pactos de dor, de sofrimento que eu tenha herdado dos meus antepassados e qualquer vínculo emocional que se baseie na dor. Eu escolho me conectar com os meus antepassados e pais através do amor e do sentimento de gratidão. Eles são minhas raízes e eu rego minhas raízes com gratidão. Eu me harmonizo com meus antepassados e comigo mesma. Tudo em mim fica em paz agora. Recebo com gratidão toda a sabedoria e força deles. Todo legado deles me permite uma vida mais leve. Honro esse legado sendo leve e próspera. Eu escolho reprogramar a minha mente para encontrar cada vez mais motivos para agradecer. Meu foco agora está em agradecer. Eu determino que isso é o mais importante para mim. E o meu cérebro me ajuda, trazendo à minha atenção os mais variados motivos para eu agradecer. Agradeço por estar aqui nesse momento, reprogramando a minha mente. Agradeço a todas as minhas relações, os meus afetos e os meus desafetos. O tempo de focar a minha mente na lamúria ficou no passado. Perdeu sentido para mim. Eu agradeço pelas infinitas possibilidades que existem de prosperar nesse mundo. A minha mente agora está programada para identificar essas possibilidades.
As possibilidades surgem a todo momento. Ideias, oportunidades, livros, pessoas que falam coisas. Sou grata por estar na sintonia dessa frequência. Eu sou parte desse campo quântico de infinitas possibilidades. Eu reconheço a abundância do universo. Eu faço parte da energia criativa e criadora do universo. Eu faço parte da beleza e da abundância infinitas da natureza. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou prosperidade. Agradeço por reconhecer isso em mim. Agradeço por reconhecer o divino que há em mim. Eu perdoo quem ainda não tem consciência e continua focado na lamúria. Cada vez mais a minha mente enxerga os pequenos detalhes e milagres da vida que me fazem sentir gratidão. Quanto mais eu agradeço, mais surgem na minha mente motivos para agradecer. Eu vibro na frequência da gratidão. Eu vibro na frequência da prosperidade. As redes neurais da gratidão se fortalecem a cada dia no meu cérebro. Meu corpo libera hormônios de bem-estar. Ocitocina, serotonina, dopamina. Todo o meu corpo vibra em estado de gratidão, curando, trazendo paz e harmonia. Eu permito que essa vibração se expanda além do meu corpo, influenciando o ambiente e as pessoas ao meu redor. É com essa vibração que eu escolho viver a semana que vai começar e todos os dias da minha vida. Eu escolho ser grata. Eu escolho ser grata. Eu escolho ser grata. Respira para aí. Me diga como é que vocês estão se sentindo. Como é que foi fazer essa rodada? Como é que tá a raiva, a dor de cabeça? Como foi fazer a rodada? Como foi se conectar à gratidão? Qual foi o sentimento que veio? Qual foi a sensação que surgiu? Ainda tem raiva? Ainda tem dor de cabeça? Contem aqui para mim como é que vocês estão. Lembrando que eu vou colocar a live lá no Instagram, no YouTube. Peço que vocês compartilhem, peço que vocês curtam, comentem, mandem para outras pessoas, se inscrevam no canal do YouTube. Queridas, eu agradeço imensamente a presença de vocês. É muito especial a gente estar aqui no domingo à noite, falando de cura, falando de liberdade, de prosperidade, trabalhando com as dores da nossa alma. Isso realmente mostra o quanto vocês estão interessadas em se curar, em ter uma vida melhor, mais próspera, mais harmoniosa. A Zilma disse que aliviou a dor de cabeça. A Manu está dizendo que começou pensando numa coisa e terminou com outra. É normal isso acontecer também, porque as coisas vão trazendo links, né? Uma situação traz outra, que traz outra. Então, é normal isso acontecer. A Viviane está se sentindo bem. A Manu está dizendo gratidão, namastê. Namastê para você também. Gente, essas rodadas vão ficar lá no YouTube. Se vocês depois quiserem voltar, ficar repetindo, é bacana. Se quiser ficar ouvindo e refazendo, né? Não tem contraindicação, pode fazer quantas vezes quiser. Eu só lembro que quando a gente faz de uma maneira mais pontual, no individual, focando naquilo que você está passando, a cura ela é potencializada, tá? Essas rodadas elas já têm bastante, trazem bastante cura, já alivia bastante, mas um trabalho
mais focado, mais efetivo, ele vai ser sempre melhor. Gratidão, a Zilma está dizendo aqui, gratidão mais uma vez por esse seu propósito. Eu agradeço imensamente a presença de vocês e eu encontro com vocês no domingo que vem, às 19 horas, para a gente fazer trabalhos de expansão da consciência, para liberar a nossa prosperidade, sermos mulheres protagonistas da nossa própria história e viver num mundo com mais leveza, alegria e prosperidade, ok? Beijos, 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 beijos. Até domingo que vem. Tchau, tchau.